Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um transtorno de personalidade que é muitas vezes incompreendido por ser bastante complexo, mas que afeta muitas pessoas ao redor do mundo. Esse é o transtorno de personalidade borderline. Nesse vídeo, nós vamos explorar como é e como funciona de fato a mente de alguém que sofre do transtorno borderline. Quais os principais sinais e sintomas do transtorno, como o transtorno afeta a vida das pessoas e as opções de tratamento disponíveis. E no final do vídeo eu vou falar sobre um tratamento, uma modalidade terapêutica que foi criada especificamente para tratar pessoas com borderline. Talvez você não conheça esse tipo de tratamento e pode ser que através desse conhecimento você possa ajudar pessoas que você conhece e que sofrem com esse transtorno. Então, se você quer entender de uma vez por todas como funciona, o que é o transtorno borderline, acompanhe esse vídeo até o final. Mas por que esse nome borderline? A palavra borderline vem do inglês e significa algo limítrofe ou que está no limiar ou na fronteira entre dois pontos. Esse nome foi escolhido, inclusive permaneceu assim na literatura portuguesa, devido ao comportamento e os padrões de personalidade das pessoas que apresentam um transtorno estar no limite, no limiar entre a neurose e a psicose. Segundo o DSM-5, o transtorno de personalidade borderline é um transtorno mental caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor e impulsividade. Um dos traços marcantes da personalidade borderline é o medo irracional do abandono. Essas pessoas construíram essa personalidade e aquele medo está sempre ali, oferecendo um risco constante. O transtorno de personalidade borderline está classificado no DSM-5 no cluster B, nos transtornos relacionados à impulsividade. Por esse motivo, ele manifesta uma gama muito grande de sinais e sintomas, mas alguns deles são bem presentes e perceptíveis em pessoas que apresentam o padrão de personalidade borderline. Como foi dito anteriormente, um dos principais deles é o medo irracional e persistente do abandono. Essas pessoas fazem um esforço desesperado e constante para evitar o abandono ou o rompimento de relações. Outro padrão constantemente observado em pessoas com transtorno de personalidade borderline são os relacionamentos intensos e curtos, relacionamentos instáveis de maneira geral. Frequentemente, essas pessoas procuram um atendimento clínico e a terapia psicológica com relatos de relacionamentos curtos, porém intensos, que variam entre a idealização e a desvalorização. Algo que é conhecido como pensamento maniqueísta, ou seja, que está transitando basicamente entre dois polos bastante intensos. Ou a pessoa vai ser enxergada como uma pessoa que é bastante valorizada pelo borderline, ou ela vai ser desprezada e completamente rechaçada da sua vida de forma bastante intensa. A autoimagem do borderline também é bastante instável, com pensamentos e sentimentos bastante distorcidos em relação à imagem pessoal e sensações constantes de vazio. A impulsividade é outro traço marcante da personalidade borderline. Essas pessoas podem passar a desenvolver comportamentos impulsivos, imprudentes e perigosos, como por exemplo, compulsão por sexo, por gastos excessivos, a compulsão por uso de substâncias nocivas como álcool, cigarro, direções perigosas e assim sucessivamente. Comportamentos e pensamentos relacionados à ideação suicida e à automutilação também são bastante frequentes na personalidade borderline. Mudanças bruscas e extremas de humor também são bastante observadas, onde as pessoas podem transitar entre episódios de euforia e disforia até depressão e tristeza profunda em questão de dias ou até horas. Essas pessoas podem apresentar episódios de raiva intensa relacionadas a eventos que são tidos como corriqueiros e normais da vida de outras pessoas. Esses sintomas podem ser altamente incapacitantes e debilitantes na vida das pessoas, fazendo com que elas se tornem altamente disfuncionais e precisem de ajuda profissional para poder tocar as suas vidas. Você sabia que uma das terapias mais eficazes da atualidade e utilizadas para o tratamento do transtorno de personalidade borderline foi desenvolvido por uma pessoa que também sofre do transtorno? Eu vou já te dizer qual é essa terapia e como ela está estruturada, mas antes só te lembrar de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para que nós possamos atingir mais pessoas. Assim você demonstra que está interessado nesse tipo de conteúdo e vai ser sempre notificado todas as vezes que eu colocar um vídeo novo por aqui, beleza? Conviver com o transtorno de personalidade borderline é extremamente desafiador para qualquer pessoa. Esses padrões de pensamento e comportamento podem desenvolver uma vida altamente disfuncional, onde a pessoa vai
vai ter prejuízos na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, na sua vida pessoal e afetar diretamente as relações interpessoais. O diagnóstico precoce e a intervenção terapêutica são cruciais na vida das pessoas que manifestam o transtorno de personalidade borderline. E por estarmos falando sobre um transtorno de personalidade, vale salientar que esse transtorno costuma se manifestar no final da adolescência e início da vida adulta. E ele não tem cura, apesar disso não significar que não possui tratamento. As pessoas que têm transtorno de personalidade podem ser acompanhadas por profissionais da saúde mental e desenvolver uma vida completamente funcional e com qualidade de vida. Como prometido, vamos falar um pouco sobre uma modalidade terapêutica que foi desenvolvida especificamente para tratar o transtorno de personalidade borderline, que é a terapia comportamental dialética. Essa terapia foi criada pela doutora Marsha Linehan, que inclusive foi diagnosticada como portadora do transtorno. Essa é considerada uma das terapias mais eficazes para o tratamento do transtorno, com estudos mostrando a redução significativa dos padrões de comportamento suicida e da automutilação. A terapia comportamental dialética está estruturada em 4 pontos principais. O primeiro deles é conhecido como mindfulness, ou atenção plena. Essa prática ajuda os pacientes a se concentrarem no presente, aumentando a consciência de seus pensamentos, sentimentos e sensações físicas, sem julgamento. A mindfulness é a base da terapia comportamental dialética, pois permite que os indivíduos se distanciem de pensamentos automáticos e reativos. O segundo ponto é a regulação emocional. Esse componente ensina habilidades para entender e gerenciar emoções intensas que podem ser difíceis de controlar. Os pacientes aprendem a identificar e rotular suas emoções, reduzir a vulnerabilidade e emoções negativas e aumentar experiências emocionais positivas. Focado em ajudar os pacientes a lidarem com crises e estresse sem recorrer a comportamentos impulsivos ou autodestrutivos. As habilidades incluem técnicas de distração, autocuidado e melhoria do momento presente. E o quarto e último ponto dessa terapia é a eficácia interpessoal. Esse componente ensina habilidades para melhorar a comunicação e a assertividade nas relações interpessoais. Envolve aprender a dizer não, pedir o que precisa e lidar com conflitos de maneira saudável. Apesar da terapia comportamental dialética ser uma das principais terapias utilizadas atualmente para o tratamento do transtorno de personalidade borderline, outras opções terapêuticas também estão disponíveis, como a própria terapia cognitivo-comportamental. Também pode-se lançar o uso de medicamentos como estabilizantes de humor, antidepressivos ou antipsicóticos. A participação de grupos de apoio também pode ser utilizada. Inclusive está dentro de algumas das abordagens utilizadas na terapia comportamental dialética. E aí, você gostou de saber um pouco mais sobre o transtorno de personalidade borderline que afeta a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo? Espero que você possa utilizar esses conhecimentos para ajudar pessoas ao seu redor que podem estar apresentando comportamentos ou pensamentos relacionados a esse transtorno. E mais uma vez, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário com sugestões de temas para que nós possamos abordar aqui e continuar fortalecendo a nossa mente através do conhecimento. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.